Começamos hoje o podcast do transporte com Humberto Maciel, que é sócio fundador da Optai. Humberto, bem-vindo ao podcast do transporte. Em uma linha, como é que você define a Optai? O que a Optai faz? É claro que ao longo da nossa conversa as pessoas vão entender as várias facetas dessa empresa, né? Mas dá uma palhinha para a gente inicial. Beleza, muito bom estar com você, Alexandre. A Optai é uma empresa de distribuição de soluções de tecnologia, especificamente para o setor de transporte. A gente estuda problemas que o setor de transporte eventualmente tenha e fundamenta parcerias com parceiros internacionais que têm interesse de vir para o Brasil e abordar o mercado brasileiro com um parceiro local da melhor maneira. Pelo que você está falando, então, a atuação de vocês deve ser bastante abrangente na área de transporte. Mas eu vou querer estreitar essa conversa hoje para um tema específico. Mais tarde, em outras ocasiões, a gente vai voltar à conversa com outras atuações da Optai, que eu sei, porque eu conheço, né? São tão interessantes quanto a que vamos discutir hoje, só que são de áreas diferentes, evidentemente, na área de transporte. A conversa hoje, então, que eu quero começar contigo é sobre transporte para pessoas com mobilidade reduzida. A gente sabe que isso é um grave problema no Brasil. Existem algumas iniciativas aí que tentam resolver o problema, mas a gente sabe que a tecnologia pode ajudar muito nisso. Mas antes de falar na solução, vamos falar no problema. Como você vê hoje essa questão do transporte para as pessoas de mobilidade reduzida? Eu digo transporte público. A nossa praia é transporte público. A gente pensa nas soluções que são sistêmicas. E é isso que a gente trata com a solução que a gente trouxe para o Brasil. O transporte público, ele durante muito tempo, ele entendeu que ele precisava dar acesso aos veículos tradicionais para as pessoas com mobilidade reduzida. E como que isso era feito? Era estabelecendo um percentual, em geral 100% dos veículos tem algum tipo de adaptação para receber cadeirantes, para receber pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência, e partiam do princípio que isso era suficiente. Isso gerava para essa população especialmente uma invisibilidade, eles não eram olhados com as questões que diziam respeito a eles particularmente. Então, você colocar um assento, um espaço dentro do veículo com elevador para transporte de cadeirantes, nem sempre garante o acesso do cadeirante àquele veículo. Primeiro porque a nossa estrutura urbana não favorece o deslocamento dessas pessoas. Então, para chegar no ponto de ônibus, para pegar um ônibus, já é difícil. As calçadas não são adequadas, eles têm dificuldade para deslocamento, para subir e descer das calçadas, para acesso nos veículos. Então, tudo isso já é um complicador. E a gente vive no Brasil um outro paradoxo. A gente vive com a necessidade do cobrador existir dentro do ônibus para poder ajudar esses cadeirantes fazerem entrarem no ônibus através do elevador. Então, isso é surreal, porque assim, o cobrador caracteriza um custo adicional para o sistema como um todo, e um dos principais motivos dele ser mantido dentro da estrutura de transporte, dentro do sistema da estrutura de custo do sistema de transporte, é o fato de que ele precisa ajudar a colocar esses cadeirantes dentro do sistema. Então, mundo afora, existem soluções muito mais interessantes do que guardar um espaço para o cadeirante. Até porque esse espaço nunca é respeitado. Tem problemas que nos horários de pico, quando um ônibus chega lotado de gente, se tem um espaço de 1 metro e pouco reservado para um cadeirante, as pessoas não respeitam aquele espaço, sobem em cima do elevador, estragam o elevador, e aí quando os cadeirantes vão acessar, o elevador está estragado.
Então, esse é o maior problema de manutenção de todas as empresas com quem a gente conversa. Eles têm um problema recorrente dos elevadores estarem sempre estragados e estarem recebendo reclamações com frequência. Então, é um sistema que perpetua a ineficiência. Ele faz com que nem o passageiro seja bem atendido, nem o operador fique feliz e nem o sistema de transporte esteja contemplado da maneira correta, porque isso vira mais um problema para o agente público do que uma solução. Você está dizendo, então, que padronizar a solução, na verdade, não resolve o problema da inclusão. Pelo contrário, piora. Exato. Você está tratando como iguais pessoas que são diferentes. Pessoas que têm necessidades diferentes. Então, você está dizendo para eles, olha, o ônibus que eu tenho é esse aqui. Se você quiser, você se insira nesse ônibus e vá junto com essas outras 100 pessoas aqui, que você vai para o mesmo lugar que eles e vai nos mesmos horários que eles, porque você está sendo tratado igual. Não é, isso é falso. É a gente fingir que atende a necessidade do passageiro, fingir que inclui, e, na verdade, você está excluindo, porque a gente tem estudos que o índice de utilização dos serviços de transporte público pelas pessoas com deficiência é muito baixo nos horários de pico, porque eles não têm acesso. Eles só usam os veículos em horários fora de pico, porque é muito difícil, o embarque é muito mais demorado, precisa do cobrador descer, e as pessoas que estão dentro do ônibus se ressentem, reclamam, porque o embarque é muito mais demorado. Bom, mas e do ponto de vista de tecnologia, então, que é a tua praia, né? Tem sinais para resolver isso? Tem propostas para resolver isso? Tem inovações à vista aí? Bom, tem sim. E na verdade, eu gosto de falar que a tecnologia em si ela é uma ferramenta muito útil para a gente resolver o problema. Mas a inovação de verdade ela está no modelo. A gente se prende a um modelo tal como ele é hoje e não enxerga que, às vezes, a solução está num pequeno desvio que você faz nesse modelo. A gente viveu isso durante a pandemia, em que a gente tinha um sistema de estrutura de custo que era fechado e que, durante a pandemia, ele foi evidenciado, os problemas do sistema de transporte foram evidenciados e o poder público teve que entrar dentro do sistema para enxergar ele de uma outra forma. E eu acho que, para esta questão da mobilidade de pessoas com deficiência, vai acontecer a mesma coisa. A gente precisa endereçar esse problema de uma forma diferente, porque tem modelos diferentes. Eu acho que a grande inovação que a ferramenta tecnologia oferece para nós é o transporte sob demanda. O transporte sob demanda é uma forma de abordar o sistema público na qual você deixa de oferecer primeiro para esperar a demanda depois. Isso acontece em logística, em todos os serviços. Quando você faz sob demanda, você tem um ajuste entre a oferta e a demanda que é muito mais eficiente. Então, no transporte sob demanda, você consegue tratar essas pessoas que são especiais como especiais, porque você vai atender àquela demanda específica que ela precisa, e não oferecer um serviço que é padrão para todo mundo e ele que se encaixe lá. Na verdade, o termo sob demanda está dizendo exatamente isso, né? Eu vou atender esta demanda e, para ela, eu tenho que ter um modelo especial, eu não posso tratá-lo como um modelo geral. Exato. Esse modelo traz uma dificuldade fundamental, porque o que a gente tinha até então, os sistemas de ride-hailing, de táxi, de Uber, era que existia tecnologia para casar o interesse de uma pessoa que queria fazer a viagem com outro que queria prestar um serviço. E isso não serve para transporte público. Transporte público, o pensamento é em rede. Então, o transporte sob demanda, ele parte desse princípio, que a gente atende uma necessidade específica de uma pessoa, mas com a visão na rede. E isso é que é revolucionário, porque cada vez que uma pessoa solicita uma viagem sob demanda, com a nossa aplicação ou com outras que existem no mercado, mas com esse modelo de transporte sob demanda,
o software, o algoritmo do software, ele roda a rede inteira e vê qual é a melhor forma de atender aquela pessoa nos melhores horários com o recurso que tem disponível. Então, isto sim é revolucionário, porque você deixa de atender um interesse particular e você pensa no transporte público como um sistema. E aí isso sim, então isso depende de um algoritmo poderoso, porque cada vez que entra uma reserva nova, ele busca a rede inteira. A gente tem como exemplo alguns sistemas de transporte no Brasil e no mundo que a gente opera já há bastante tempo. E aqui no Brasil, principalmente, nós temos alguns sistemas que têm sido altamente demandados, porque o sistema de transporte nosso no Brasil é muito sofisticado, tem uma densidade muito grande frente aos outros do mundo afora. Então, os índices de eficiência dos sistemas de transporte sob demanda aqui no Brasil são excelentes. E eles permitem que a gente faça, com pequenas adaptações que são possíveis e que já estão em curso, atender esse público com muita segurança e com muita eficiência. Nós estamos envolvidos no projeto do Atende, aqui em São Paulo, que é o maior projeto de transporte sob demanda do mundo. É um grande projeto e é um projeto premiado, e nós recentemente participamos de um grupo que ganhou a licitação para participar do serviço do Atende. A gente está desenvolvendo a tecnologia, na verdade, desenvolvendo as customizações para atender o Atende aqui, mas nós já temos sistemas no Brasil implantados, como o de Caxias do Sul, por exemplo, que já está desenhado, o aplicativo já está na mão das pessoas. Por enquanto, as viagens são alocadas pela Secretaria de Transporte, mas em breve as pessoas vão ter os aplicativos na mão para poder solicitar as viagens do jeito que elas gostariam de fazer. Então, isso é uma evolução que a gente sabe que vai acontecer, depende da gente construir os processos que ainda não existem, porque, como eu estava dizendo, a evolução vem do modelo e não da tecnologia. Sim, é como já dizia um amigo meu, que a tecnologia é o rabo do cachorro, né? Exatamente. Ou seja, ela não é, ela simplesmente está lá, abanando. Na verdade, ela serve para cumprir uma determinada exigência, ou seja, para atender um determinado conceito. Como você foi muito claro aqui, né? A questão está no modelo, não está na tecnologia. Se você consegue enxergar qual é o melhor modelo, maravilha, vamos desenvolver agora uma tecnologia para atender este modelo da melhor forma possível. É isso que a Optare faz, então. Ela faz sozinha ou ela tem parceiros para desenvolver isso? Não. Nesse caso específico, no transporte sob demanda, o nosso grande parceiro é a Liftango. Ela é uma empresa australiana que existe desde 2017 e tem projetos espalhados em todos os continentes, grandes projetos nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, Nova Zelândia, no Oriente Médio, e no Brasil a gente opera desde 2021 com a Liftango em alguns projetos sob demanda. Especificamente de transporte de pessoas com mobilidade reduzida, nós temos o transporte do Caxias Urbano, que é Caxias Urbano Serviço Especial, que é o de Caxias do Sul. Tem alguns serviços fora do Brasil e estamos atendendo o Atende em São Paulo. A gente vem negociando com algumas outras prefeituras do interior de São Paulo e do Paraná, que ganharam interesse a partir da nossa experiência com Caxias do Sul e com o transporte sob demanda em Cachoeirinha. Eles passaram, a gente tem outro aplicativo em Cachoeirinha também, que se chama Teobus, mas que a gente vai falar disso numa outra ocasião. Eles ganharam interesse porque a tecnologia da gente permite tudo que a prefeitura precisa para poder incluir esse transporte sob demanda de pessoas com deficiência dentro da estrutura de transporte dela. A gente consegue prover transparência através do software, você consegue avaliar se os motoristas estão prestando o serviço a contento, se eles estão
desperdiçando quilômetros, se eles estão atendendo o passageiro nos horários em que eles foram solicitados. Consegue-se ver o número de cancelamentos. Um grande problema aqui em São Paulo, por exemplo, é o índice altíssimo de cancelamentos, porque tem uma frota gigante dedicada e ao longo do dia inteiro sempre tem um volume grande de cancelamento, ao mesmo tempo em que tem uma fila de pessoas esperando para serem atendidas. Então, a tecnologia ela permite que essas mudanças sejam absorvidas com muita rapidez, que os problemas na rua sejam avisados, a pessoa tem um aplicativo na mão, que ela acompanha o veículo chegando e ela recebe uma mensagem falando, olha, seu veículo vai estar parado daqui a 5 minutos em tal lugar. Desce do seu prédio para esperá-lo, porque ele vai te buscar em casa nesse horário. Isso é um conforto para o passageiro enorme, que ele pode ter segurança de descer sabendo que o veículo vai estar lá. E, ao mesmo tempo, gera um instrumento de controle para a política pública que as agências públicas nunca tiveram. Elas nunca tiveram acesso a essa base de dados dizendo como que essas pessoas se comportam, o que elas precisam de verdade e qual é o impacto delas dentro do sistema de transporte. O que a gente tem hoje, dentro do sistema de transporte tradicional, vamos dizer que tem 100 lugares dentro de um ônibus. Você sabe que tem 2 lugares que são destinados aos deficientes. Então, você tem um custo de 2% do sistema de transporte inteiro que está sendo dedicado aos deficientes. Muito provavelmente, esse custo está sendo mal empregado. Os deficientes não recebem recursos no volume de 2%. Eles só geram custos, mas eles não recebem isso de volta. Então, a gente, com a tecnologia, com o sistema de transporte sob demanda, que permite que essas alocações sejam feitas de uma maneira mais inteligente, vão permitir que, de um lado, o agente público tenha toda a informação que ele precisa para fazer política pública, que é o que ele precisa, o operador tenha a minimização dos custos dele e prestando um serviço de melhor qualidade, que, em última instância, é o que todo operador quer. Eu sou operador também, eu sei como é. A gente quer prestar o serviço o melhor possível. E o passageiro vai estar mais satisfeito, porque ele vai ter um volume de informação e uma garantia de que o serviço dele vai ser prestado de acordo com todos os controles que são pré-estabelecidos. E uma coisa, desculpa, estou falando muito, mas uma das coisas que é mais fundamental é que todos esses serviços são plenamente parametrizáveis. Não existe uma fórmula pronta. Então, para cada cidade, a gente tem um monte de parâmetros que a gente vai fazer, vai adaptar para que esses parâmetros atendam à necessidade daquela cidade. No que diz respeito a tempos de deslocamento, tempos de embarque, tempo de embarque do acompanhante, a acessibilidade do veículo, um monte de coisas, um monte de itens que fazem parte desses parâmetros que são estabelecidos para cada projeto individualmente. Bom, deixa eu só entender. Na verdade, é claro, o público-alvo, evidentemente, é a pessoa com mobilidade reduzida, a pessoa com deficiência. O contratante é o poder público num primeiro momento ou é um empresário? Os nossos clientes são os empresários. É o dono da empresa de ônibus que presta o serviço de transporte público para a cidade. Por que ele é importante? Porque é ele que arca com esse custo. O custo de ter o elevador, de ter o problema, essa dor é do operador. O agente público só colocou na lei que precisa prestar o serviço. Mas a dor é a dor do operador. Então, a gente resolve a dor do operador. Agora, onde que entra o agente público? O agente público tem que reconhecer esse sistema como um sistema de interesse público e, para tanto, ele inclui a quilometragem que faz parte desse serviço, que é gerada através desse serviço, dentro do coeficiente tarifário, então, com métricas diferentes. Então, aquele quilômetro que é gerado com uma van ou com um carro particular para atender os cadeirantes, ele é considerado dentro do coeficiente tarifário do sistema de transporte e ele não vai onerar o sistema de transporte tradicional mais.
Então, aqueles lugares, aqueles assentos que eram dos cadeirantes nos ônibus convencionais, eles podem ser dedicados a outros fins, inclusive a melhor conforto para os passageiros que já fazem parte do sistema tradicional. Na verdade, até porque o poder público não pode ficar de fora em nenhum momento dessa operação, porque ele é o poder concedente, né? Como você falou bem, o que ele vai fazer é, dentro dessa concessão, ele vai estudar as melhores formas e fórmulas, né, de atender os públicos diferentes, como você falou, não pode tratar pessoas diferentes da mesma maneira, né, de forma igual, e ao fazer isso, ele consegue aumentar a efetividade, aumentar a eficiência do sistema tradicional, ao mesmo tempo que consegue oferecer um serviço de melhor qualidade para quem mais precisa dele, que no caso é a pessoa com mobilidade reduzida. Em resumo, seria isso? Seria isso, sim. E eu vou além do que você falou, Alexandre, porque ele não atende só a pessoa com deficiência ou a pessoa com mobilidade reduzida. Ele serve ao sistema de transporte como um todo, que é como se fosse um lubrificante para o sistema de transporte funcionar melhor, porque ele tira algumas ineficiências do sistema de transporte. No fundo, o transporte sob demanda, por essência, ele faz isso. Eu tenho um amigo que há pouco tempo me disse o seguinte, falou, Beto, isso não faz sentido, porque essa conta não fecha. Como que um ônibus de 100 pessoas cheio vai ser menos eficiente do que uma van com 2 pessoas? Eu falo, é porque você está usando métricas diferentes. Você não tem que comparar um ônibus cheio com uma van com 2 cadeirantes. Você tem que pensar que o ônibus roda o dia inteiro cheio ou vazio, e eventualmente vazio ao longo de todo o dia, né, perdendo eficiência, e o transporte sob demanda ele é capaz de atender aquele público específico naquela demanda específica. Às vezes a pessoa só precisa fazer uma viagem por dia para uma fisioterapia, para um hospital, ela precisa de uma viagem por dia, e de repente aquele ônibus que passa na porta da casa dela todos os dias, em todas as viagens, está disponibilizando um lugar para ela. Isso é inclusão ou não é? Essa dúvida ela existia antigamente, quando as pessoas criaram as leis que obrigavam o espaço do deficiente dentro dos veículos. Mas a partir do uso da tecnologia e da possibilidade da gente enxergar o problema de forma diferente, isso deixou de fazer sentido. A gente pode endereçar esse problema e resolvê-lo de uma maneira diferente. Você não precisa trazer esse custo para o sistema todo. Você pode atender aquele público especialmente atendendo as demandas dele com as características que ele precisa. Bom, do ponto de vista, agora vamos falar em economia, em investimento. A Optare, evidentemente, é uma empresa, ela está atuando nessa área, né? Como é que vocês veem o mercado no Brasil para esse tipo de produto, primeiro? E segundo lugar, como isso acontece no resto do mundo? A gente sabe que em outras capitais, inclusive europeias, já existem modelos similares funcionando e, evidentemente, com sucesso. Como você vê isso no Brasil hoje? E dentro disso, como a tecnologia é uma coisa que está sempre, né, até porque a tecnologia, né, a inovação é parte integrante dela, faz parte do DNA dela, né? É só ver os iPhone, né? Você acha que está com um iPhone novo, no ano seguinte você já viu que ele está velho, ou seja, dando o exemplo do iPhone, mas isso vale para qualquer aparelho, qualquer ferramenta de tecnologia, né? A coisa é tão rápida, né, e tão crescente que não dá para você sentar e dizer, resolvi o problema. Não, porque você vai ter sempre fórmulas de resolver melhor o problema, até porque o problema vai mudando de cara, né? Quando você menos espera, ele se transforma num outro problema diferente do que era o anterior, né? Ao resolver um problema, você acaba sem querer criando outro, e assim vai. Diante disso, como é que a Optare vê o mercado no Brasil hoje, mirando, inclusive, como o mercado está sendo hoje visto no resto do Brasil, do mundo? Bom, perfeitamente. Obrigado pela pergunta, porque eu estou vivendo um sonho aqui nesses últimos anos aqui no Brasil. A gente tem tido um nível de interesse altíssimo pelo produto. Cada dia mais é fácil mostrar para as pessoas a aderência do que a gente oferece com as necessidades deles. Então, se eu tiver a oportunidade de sentar com um operador por 15 minutos, eu tenho certeza absoluta
que ele vai enxergar valor no que eu faço. A gente tem um problema ainda, que nós somos uma empresa relativamente pequena, apesar de eu ter 30 anos de transporte, a nossa empresa ainda está começando, apesar da Liftango, que é a fornecedora do software, ser uma empresa estabelecida, grande, com escritório na Inglaterra, nos Estados Unidos e na Austrália. A gente acredita que vai ser cada dia mais fácil mostrar para as pessoas os benefícios desse novo sistema, dessa nova maneira de abordar. Até porque, se olhando para fora do Brasil, isso é a realidade em todos os lugares. Aqui no Brasil já existem alguns modelos muito bem sucedidos. O Atende é um deles. O Atende de São Paulo é um projeto de 20 e poucos anos e maduro com tudo que há de melhor. O que falta para ele? Falta tecnologia. E é isso que a gente vai prover agora. O PAIS de Campinas, mesma coisa, tem já um projeto estabelecido de transporte para passageiros com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida. Em Caxias, em Londrina, em Atibaia, tem um monte de sistemas que a gente vem conversando para desenvolver projetos para ele. O nosso desafio hoje é conseguir entender qual é a dor daquele sistema e, particularmente durante esse ano, é um ano complicado, porque a gente não conseguiu, alguns projetos tiveram que ser adiados por causa da eleição. Sim. Mas tem muitos projetos represados e vamos começar a partir de janeiro do ano que vem, vão abrir diversos projetos no Brasil. Fora do Brasil, a gente tem algumas experiências sensacionais. Na Inglaterra tem um sistema que é em parceria da Liftango com um grande operador de transporte lá, que se chama National Express. O sistema se chama Ring and Ride, em que as pessoas elas ligam para solicitar um sistema e elas são inseridas dentro desse aplicativo a partir de uma central telefônica. E é uma operação grande para mais de 100 veículos. E temos experiências na Nova Zelândia, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem uma experiência muito legal na periferia de Chicago. Na periferia de Chicago, um sistema que se chama BC Go, ele tem poucos veículos, mas ele anda lotado o dia inteiro. 50% das pessoas que utilizam aquele sistema são pessoas com algum tipo de deficiência, porque nos Estados Unidos existem muitas categorias diferentes. Então, são pessoas que têm dificuldade de se locomover porque, às vezes, são obesas, pessoas que têm alguma restrição quanto a tomar sol ou a ficar exposto ao tempo, alguma outra restrição de saúde. Então, é um serviço, veja só, é um serviço tradicional, sob demanda, não é um serviço dedicado exclusivamente a pessoas com mobilidade reduzida, mas 50% das pessoas que utilizam aquele serviço são pessoas com deficiência, porque elas não tinham... Olha que lá, cara. No meio do negócio, caiu a energia aqui, mas voltou. Tudo bem. Não, você estava falando, mas eu acho que vale, porque você já estava entrando na parte final de explicar a funcionalidade do sistema nos Estados Unidos, né? Eu estava falando especificamente do BC Go, que é esse sistema em que, apesar de ser um transporte que não é especificamente para pessoas com deficiência, o grande motivo dele existir é atender esse público que tem algum tipo de dificuldade de locomoção, porque tem um monte de gente que tem dificuldade visual, por exemplo, mas que não se caracteriza como um deficiente visual. Pessoas que têm baixa mobilidade por serem obesas ou pré-obesas e também têm dificuldade. Então, é um sistema inclusivo nesse sentido, que ele dá condições especiais para pessoas que precisam ser tratadas de maneira especial. Perfeito. Bom, acho que já estamos caminhando já para o encerramento, né? Porque a gente falou das principais questões, né, que caracterizam esse tipo de produto, principalmente a tecnologia, né, que é o que está... Bom, então, só para a gente encerrar, Humberto, queria agradecer a tua participação nessa conversa.
Depois, evidentemente, a gente vai querer saber de você e até vamos fazer uma matéria para o Diário do Transporte especial sobre isso, citando, né, as experiências que já existem, que já estão bem-sucedidas, além do Atende, que é conhecido por muita gente hoje, tá? Então, para a gente poder encerrar, eu queria que você desse a sua palhinha final aí, dizendo, né, qual é a funcionalidade disso, desse projeto, e se você vê que o ano que vem, passada essa fase aí de eleição, né, que infelizmente no Brasil tudo para, né, a gente consiga fazer com que isso seja mais um elemento importante de crescimento, de soluções para o transporte público, que se transforme, como você falou, em política pública, né, e não em política de governo, né? Política de governo, muda o governo, a política cai. Bom, eu tenho muito boas expectativas a respeito disso, Alexandre. Eu tenho certeza que, a partir do ano que vem, muitos outros projetos virão nesse sentido. Primeiro, porque eu tenho segurança que a tecnologia é robusta, é capaz de entregar o que a gente espera dela, a gente é capaz, com a Optai e com as pessoas que estão envolvidas nos desenhos dos projetos, porque o grande pulo do gato é o design do serviço, é você entender o que a cidade precisa para que aquela tecnologia atenda a ela. E a gente tem pessoas muito qualificadas, com muita experiência dentro do transporte, então eu tenho muita segurança de que, ao longo do próximo ano, a gente vai ouvir falar muito disso. E a tecnologia de transporte sob demanda, ela serve como um arcabouço que oferece um monte de outras opções para o sistema de transporte. Ela está no meio do caminho entre o serviço de táxi e o sistema de transporte público. Então, ela, dependendo da flexibilidade que você quiser dar para ela, através dos parâmetros que você estabelece, você pode fazer modelos muito diferentes, tanto no transporte rural, como um agregado para o transporte público, como um auxiliar para o transporte público dentro das grandes cidades, como uma experiência de transporte premium, como tem uma infinidade de projetos que podem ser desenvolvidos a partir da disponibilização dessa tecnologia de transporte sob demanda. Então, eu acho que a gente ainda vai conversar muito, a gente tem muita coisa para falar, porque, primeiro, que a gente sabe que a tecnologia é valiosa e a gente tem visto um reconhecimento, uma boa interlocução com prefeituras, com empresários e com as pessoas que utilizam. Mas o que eu achei mais interessante, não, claro, você falou muitas coisas interessantes, mas uma coisa que eu acho que foi para mim um destaque importante é que o transporte sob demanda, ele nunca esquece, aliás, ele participa de pensar o transporte como rede. Ele não é um outsider, né? Ele não é uma coisa que vem de dentro, de fora para dentro, não é um sistema de aplicativo de transporte individual que quer resolver o problema de uma pessoa individual. Ele pensa e acaba, inclusive, destruindo a rede, né? Prejudicando a rede, aumentando o custo da rede. Eu gostei muito dessa abordagem que você fez, principalmente algo que a gente tem que começar a pensar seriamente sobre isso, que todos os modelos necessariamente pensem o transporte como rede, como é que ele pode contribuir para que essa rede funcione para a cidade onde ele está inserido. Queria agradecer demais a tua participação, a gente vai voltar com outras pessoas para falar desse assunto, né, do assunto transporte sob demanda, especificamente para pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiência,